Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. Seja bem-vindo ao TrueCast. Eu sou a Gabriela e sou uma das apresentadoras do TrueCast Temas Livres. E hoje a gente vai falar sobre uma figura muito importante para a história, que é Jesus Cristo. E para isso a gente tem um casal super importante hoje, mas vou deixar pro irmão Joeliton apresentar eles. Paz do Senhor, meu nome é Joeliton e estamos aqui no nosso segundo episódio, tá, do Tema Livre. E nosso TrueCast, ele funciona todas as sextas-feiras, tá? Então ele vai ser aí eh, colocado ao vivo para vocês às 20 horas, tá? Então ele é dividido por temas, tá bom? Então a primeira sexta-feira nós falaremos sobre a nossa fé, que é a unicidade de Deus, tá? A segunda sexta-feira será aí sobre o Logos, né? Então nós pegaremos aí textos ou palavras da Bíblia e desmiuçaremos ela aí em questões mais teológicas, tá bom? E na terceira semana nós falaremos aí sobre as experiências, né? Então, pessoas que tiveram experiências com Cristo, né? E a última sexta-feira é o nosso episódio do Tema Livre. Então, acompanhe aí e a semana que vem nós falaremos sobre a unicidade de Deus. E para falar sobre a vida de Cristo, né? Nós temos aqui um casal conosco, né? A Daniele, ela é uma professora do IBA, né? Especialista aí na parte da vida de Cristo, né? E nós temos o Rafael de Oliveira também, que nos auxilia aí nesse tema de hoje. Poderia se apresentar para nós, Dani, por gentileza, dar uma saudação para o pessoal? A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou Daniele, né, então congrego aqui na IPUB do Xaxim também, junto com os nossos irmãos, né, irmão Joel e irmã Gabriele. Sou casada com o irmão Rafael, que está aqui ao meu lado, né, já vamos fazer aí neste mês, né, que tá para entrar 8 anos de casado, temos uma filha e também, bom, um pouquinho sobre a minha profissão, também sou advogada e creio que é isso, né, e a minha vida cristã desde sempre aí na presença de Deus, ah, acho que é isso que eu tenho para falar ao meu respeito. Maravilha. Rafael, dá uma saudação para nós. Amém, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, né? Um grande prazer poder estar aqui juntamente com vocês, né? Podendo falar da vida daquele que é o nosso mestre, né? O nosso Senhor, ele que é o nosso maior exemplo, que é o nosso Jesus, né? Então, fico muito feliz de poder estar aqui. A gente fica nervoso, né? Com Sim. Porque certeza. falar do nosso mestre, apesar de estar tudo aqui, né? Nas escrituras, né? Nunca é uma coisa fácil, né? Mas falando um pouquinho de mim, né? Então, como já foi falado, sou casado com a Daniele, né? Aí já temos 8 anos, basicamente, de casados já, né? Com uma filha linda, é o fruto, né? A nossa bênção. E falando da minha vida cristã, né? Eu sou membro da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, agora vai fazer 14 anos, né? Esse ano. Eu me batizei no dia 11 de setembro de 2011 e fui agraciado com o batismo com o Espírito Santo dia 25 de setembro de 2011. Um presente de aniversário que Deus me deu, que no dia 26 é meu aniversário, né? Então, fui presenteado pelo Senhor com o batismo com o Espírito Santo um dia antes, né, do meu aniversário. Então, desde então, a minha vida mudou, né? Eu era um membro de uma outra denominação, né? Uma denominação trinitária. E um dia a minha irmã sentou na mesa da minha casa e me apresentou as Escrituras e me apresentou Jesus como sendo o único Deus. Aí eu ouvi aquilo, ainda tinha um pouco de dúvidas, porque era adolescente ainda à época. Aí, posteriormente, eu sentei com o meu cunhado e ele me fez a seguinte
questionamento, né. Ele falou: "Agora você já conhece, já foi te apresentado. Agora é a tua vez de escolher. Ou você vai para o que a Bíblia diz, ou você fica na tradição. Você que escolhe, né, nós não vamos te forçar a nada". E naquele dia eu decidi, falei: "Não, se essa é a verdade, eu tenho que segui-la, não posso deixar ela passar, né". Então a partir daquele dia, eu comecei realmente a vir e conhecer mais, né, acerca desse Jesus. E aqui estamos até hoje, e até o dia que ele voltar ou quiser me recolher dessa terra, eu Amém. pretendo, eh, Glória a Deus. estar aí pregando essa palavra, né, e anunciando esse evangelho tão precioso que é o do nosso Senhor. Amém. Amém. E Dani, como é que o Rafinha já contou ali como iniciou a trajetória dele na vida cristã e a sua vida, como é que começou? Bom, na verdade, assim, eu sempre meus pais, eles são cristãos, né, então já eram membros da IPUB, né, da nossa igreja. Então eu basicamente, assim, meu pai é pastor, então eu cresci na igreja, né, então é aquele ditado que a gente sabe, né, eu nasci na igreja, né, então Uhum. essa é a minha história. Então eu cresci na igreja, meu pai por algum período ele foi pastor na igreja na IPUB de Fazenda Rio Grande, então eu congreguei lá também, né, durante esse período com ele também. E aprendi da palavra, desde sempre com eles, né, então continuo nessa mesma fé, permaneço nessa mesma fé, mas, assim, eu posso dizer para você que quando a gente está na igreja, né, nós sempre temos aquele momento em que a gente tem um Uhum. reencontro mesmo com Deus, né. Então, eh, eu digo que o meu verdadeiro encontro com o Senhor foi ali quando eu tive meus 12 anos, né, então com Uhum. 12 anos de idade, eu me encontrei com o Senhor, eu reconheci quem era Jesus de fato, né. Então dali em diante eu comecei a ter mais interesse, né, porque quando antes, né, eu Uhum. só a gente é aquela coisa, eu só conhecia de ouvir falar, né, a partir daí eu comecei a ter mais momentos com Deus e aprendi, né. Mas foi com 18 anos, né, que eu realmente comecei a aprender da palavra de Deus, né. Hoje eu tenho 26 anos. Opa, Olha. tenho 29. Um Não. pouquinho Quase longe. chegando. Ah, Dani, nós estamos Não, chegando perto dos 30 aí. eu tenho 29 anos, eu sempre confundo a minha idade. Eu tenho 29 anos, mas foi com 18 anos que eu realmente comecei a aprender da palavra de Deus. Aqui na IPUB do Xaxim, eu iniciei o IBA, né, Uhum. eu era da IPUB do Diadema quando eu comecei a fazer o IBA aqui, e aí, aqui eu fui aprimorando meu conhecimento, aprendendo, né, com os professores Uhum. que me ensinaram de uma forma excelente, né, e maravilhosa. E até hoje, né, hoje eu continuo e me mantenho aí na aprendendo da presença de Deus, né, da palavra de Deus. E a gente sempre diz, né, a gente nunca vai saber tudo, né, a gente Uhum. nunca sabe tudo, né. Quando eu fico vendo, eu olho a palavra de Deus, eu vejo que eu não sei nada, Uhum. né. Cada lida é um tapa na Eu cara, não ou uma sei nada. É revelação, ou algo verdade. muito bom, né. A palavra de Sim, Deus, ela é incrível, né. O Joey comentou que você é professora do IBA, certo? certo. E você dá a matéria Vida de Cristo. Sim, eu dou vida de Cristo, Uhum. né. Anteriormente, quem dava a aula era o irmão Renato, acho que alguns já Uhum. conhecem, e depois ele foi para assumir uma igreja, então eu entrei no lugar dele. E desde Uhum. então, eu comecei a dar essa aula, né. Então já fazem aí uns 5 anos que eu leciono Uhum. essa aula no IBA. Então eu dou Vida de Cristo 1 e dava a Vida de Cristo 2, né. Aí agora esse ano eu não vou dar a Vida de Cristo 2, mas mantenho dando Vida de Cristo 1. Uhum. Que A 1 é até é nascimento de Jesus até a sua morte e ressurreição, né. perfeito. E Vida de Cristo 2 aí vai falar mais específico sobre os milagres que Jesus fez, né, então ele se Uhum. aprofunda mais nessa parte, né. Então essa sessão de episódios vai ser sobre Vida de Cristo 1. Isso. Isso, Vida Sobre de Cristo 1. Perfeito. Então vamos começar sobre esse assunto, né. Vamos, vamos, mas o Rafinha também Ah, é é verdade. professor do IBA também, não pode fugir É dessa. verdade. A É. minha matéria nem todo mundo gosta tanto, igual a de Ah, vida de Cristo, né. mas você tem várias, né. Uhum. Não é Não, não, só não, uma não. específica. É, a gente já deu algumas coisas, mas a minha matéria principal, que tem sido ministrada durante 8 anos, né, desde que a gente se formou no IBA, né, desde 2017 eu tenho ministrado aí Introdução Bíblica, Uhum. né, que muita gente não gosta muito por ser uma matéria bem teórica, né, Uhum. mas é algo muito importante, né.
quando a gente começa a amar, né, eu posso dizer, no começo eu não gostava da matéria, né, eu dava por uma questão de necessidade, mas hoje eu posso dizer que eu já amo essa matéria, né, porque ela acaba entrando no coração, afinal vai fazer 10 anos quase, né, que a gente ministra ela. Então, ela entra realmente no coração da gente e é diferente, né, quando você começa a fazer algo, igual eu falei, né, não tenho tanto conhecimento, né, como ela tem, como uma estudiosa da vida de Cristo, né, mas a gente está aí para tentar contribuir com o máximo que a gente pode, né, com todo mundo que vai estar assistindo esse episódio, né. Exatamente. A única forma de a gente conhecer Deus é lendo a palavra. Se a gente não Exatamente, saber Verdade. como ela funciona, não adianta, né? exatamente, Então, É. acaba sendo uma matéria importante também. exatamente. Mas pode Perfeito. começar. Vamos lá então, vamos Vamos lá. começar do início, né? Do Vamos. início. Um pouco antes não, né? Muitos anos antes de Cristo vir aqui a esse mundo. Então vamos falar um pouco sobre quais as principais profecias sobre a vinda de Cristo. Temos algumas profecias? Temos. Bom, eu vou começar com a primeira, que é a mais conhecida, né, que é lá no livro de Gênesis, né. Lá é o início, Uhum. que foi, assim, eu sempre esse texto é muito conhecido, né, todo mundo fala a respeito dele, porque ele realmente é muito importante. Acho que tá em Gênesis 3:15, então se você quiser abrir lá, ele vai falar justamente da primeira profecia a respeito de Jesus Cristo. Que fala assim, ó: "Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." Então, quando nós lemos esse texto, né, ele está, na verdade, referindo-se a Jesus Cristo, né, que nasceria de uma mulher, né, de uma virgem mulher, e este homem, né, todo poderoso, então, feriria a cabeça do adversário, né, que seria o inimigo, Uhum. né, então e o texto ele até traz, né, "E esta lhe ferirá o calcanhar", né, provavelmente é aquele momento ali que Jesus Cristo é crucificado, né, e tudo mais. Uhum. Então, esta é uma das profecias, né, porque durante o período, nós vamos ter em Zacarias, Isaías, nós vamos ter em Malaquias, nós vamos ter em Miqueias, né, então são Uhum. diversas profecias. Então eu vou deixar para o meu digníssimo falar um pouco também a respeito das profecias, Ah, ele sim. também sabe, viu, gente. Os dois, por É, isso que a gente trouxe vocês. outra profecia que também se encontra lá em Gênesis, vai falar ali no período de Abraão, né, quando Deus ele Uhum. chama Abraão ali em Gênesis 12, né, que ele vai falar: "Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei". E ele faz uma promessa ali no versículo 3, ele fala: "Ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra". Mas a gente para pensar e pensa: "Mas como é que em Abraão vão ser benditas todas as famílias da terra?". Ele não é o pai daquelas nações, mas da nação de Israel? Uhum. Como é que essa como é que essa, eh, essa bênção, né, vai se estender a toda a terra? É através de Jesus, Sim. que é da linhagem de Abraão, lá no Uhum. futuro, né. Uhum. Então, só se estende a todas as famílias da terra por causa de Jesus, que haveria de vir, por causa daquele que viria lá no futuro. Abraão não sabia quem era, né. Abraão recebeu Uhum. aquilo e é isso. Ó, Deus falou, eu vou cumprir o que ele me disse. Mas ele não tinha ideia do sentido que aquilo tinha, que era através de Uhum. Jesus lá no futuro. É, ele fica feliz, né? Jesus disse que ele É. fica feliz quando ele ficou sabendo. Ah, eu tenho que falar sobre ele. Uhum. Mas Jesus diz, né, lá em João 8, que quando Abraão ficou sabendo dos dias dele, ele ficou feliz. Então, provavelmente, Abraão Uhum. não sabia quem era, mas ele já sabia que Que alguém alguma iria, coisa ia acontecer. Que alguma coisa algo iria viria, acontecer. né. Exatamente. Alguma coisa haveria de acontecer. E essas bênçãos são confirmadas várias vezes ali em Gênesis, né. Confirmadas várias vezes, porque em outros textos, Deus diz a Abraão: "Ó, em ti vão ser benditas, né, lembra da promessa que eu te fiz, ó, em ti vão ser Uhum. benditas todas as famílias da terra". Então, ali, basicamente, esses textos iniciais ali são o começo, basicamente, de tudo, né. E para quem não tem uma rotina de estudo bíblico, ou quem não conhece as escrituras, como nós que já somos cristãos, né, Uhum.
que já temos uma igreja abençoada que faz ensino, que faz tudo, a pessoa vai ler e ela não vai conseguir entender, ela não vai compreender de quem se trata esse texto bíblico. Uhum. Sim, verdade. É, e nós teremos depois outras, né, acho que vai ser citado aqui por enquanto, mas tem Isaías 7,14, Isaías Uhum. 9, que vai falar tudo a respeito das profecias de Jesus, né. Uhum. Então Isaías 7,14 ele diz, né: "Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe xará e chamará Emanuel". Então ele está Uhum. direcionando tudo para Jesus, né. E Uhum. tem um texto, né, que eu gosto bastante, que é de Zacarias 9:9, que ele fala justamente de um momento em que aconteceria na vida de Jesus, né, que ele fala assim, ó, "O rei viria montado em um jumento, um filho de jumento". Então, tipo, ele Uhum. fala de um acontecimento Sim. que aconteceria lá com Jesus, né, quando Jesus Uhum. entra numa jumentinha e ele tá retornando ali a sua Uhum. entrada triunfal. Então, são diversas profecias, né, então eu acredito que se se nós pararmos para procurar, nós vamos encontrar ainda Uhum. mais, né. E qual a importância dessas profecias? Por que tem várias ali? Bom, eu, assim, falando para o lado espiritual, né, olhando, Uhum. assim, para o lado espiritual, quando você essa importância é tão grande, porque você está falando de alguém que Uhum. vai vir salvar uma humanidade. Então não é algo, pequeno. Não é algo é algo histórico, algo que vem para mudar a situação, a condição de um homem pecador, que não Uhum. tinha, possibilidades de entrar no céu, a partir desta profecia sendo realizada, né, efetivada, Uhum. desde aí então haveria uma nova possibilidade para que esse pecador pudesse encontrar, né, e poder se encontrar com Jesus Cristo, né, ter a salvação. Então a importância dela ela, assim, é mais do Uhum. que importante, eu não há palavras para explicar, porque está falando do Rei da Glória, Uhum. que se esvaziou de si mesmo e saiu do seu trono e veio então em carne para poder então amar uma humanidade, né, por amor à humanidade, literalmente Uhum. só por amor. Então, nós, através dessas profecias, nós vemos que desde o início, é quando lá no princípio, né, no início, quando estava sendo criado o homem, né, é como se tivesse aquela linha, né, porque o nosso Deus ele é atemporal. Então, Uhum. ao mesmo tempo que ele criava o homem, ele estava vendo ali aquele homem e, ao mesmo tempo, vendo que ele sofreria por este homem, né, por esta humanidade. Mas ele amou tanto essa criatura, ele amou de tal maneira que mesmo ele vendo lá na frente que ele sofreria por esta criatura, ele continuou e finalizou o seu projeto, Foi até o né, final. foi até o final. Então, desde então ele já criou um caminho, né, então essa profecia ele vem dizendo: "Olha, eu sei que lá na frente talvez ele vai me deixar, me abandonar, mas eu já estou preparando um caminho para poder te dar a Uhum. oportunidade de salvação". Então essas profecias vêm para dar esperança à humanidade perdida que não Uhum. tinha mais solução de salvação. Então, é realmente muito importante. É a salvação da vida de alguém, Sim. a nossa salvação, né. Então, quando nós falamos, qual que é a importância? É a importância de uma vida eterna, de você ser salva, Sim. E né. mesmo com todas essas profecias, quando Jesus realmente veio, muitos não acreditaram, Sim. né. E por Uhum. que eles não acreditavam? Que ele era o próprio Deus, que ele era o Cristo, o Messias. Bom, na verdade, quando ele vem, né, ele vem e o povo judeu está esperando o Messias, mas ele está esperando um Messias político, né, ele não está esperando um Uhum. Messias que é espiritual. A imagem que o povo judeu tinha é que esse Messias que eles estavam esperando da profecia, era aquele homem que viria e mudaria a situação política do estado dele, da condição deles, né, atual, Uhum. né, o aquele aquelas dificuldades que eles tinham, né, entre a cultura que eles estavam vivendo naquele momento. Então, quando Jesus vem, eles percebem que este homem não é um homem político, Ele é um né. carpinteiro. Ele é um carpinteiro, ele é um homem simples, né. Uhum. Eles percebem que este homem não veio, na verdade, reinando como, digamos, como um rei, assim como Davi, assim Uhum. como outros homens, né. Ele vem de uma forma simples e humilde. Então eles Uhum. percebem que o que ele está fazendo, os seus
a sua caminhada, a sua vida, não está falando a respeito de política, mas de salvação, de vida, mais de transformação, de arrependimento. Então não é o que eles estavam esperando, é por isso que eles não acreditam, porque eles queriam uma mudança no reino material, né, então, e o que vem o Jesus vem de uma forma espiritual, para trazer salvação para todos nós, né, de uma forma espiritual. E eles Sim. queriam uma forma material, né, uma resolução ali material, naquele momento. Não sei se o irmão Rafael tem alguma coisa a Ó, o complementar Rafinha isso. já abriu umas 2, Sempre 3 tem. vezes a Bíblia. O assunto vai mudando e a gente vai procurando o texto bíblico, né? Mas ali, retomando aquela parte da importância da profecia acerca de Jesus, é porque a gente precisa compreender que o Antigo Testamento, né, como muitas vezes a gente já falou, ele é uma sombra do Novo Testamento. Ou seja, ali no Antigo Testamento vai se falar do que realmente haveria de acontecer no Novo. Então, fala muito de Jesus, apesar de não citar, porque não existe o nome dele ainda, né, no Antigo Testamento, mas se trata muito sobre ele no Antigo Testamento. Até porque o livro é sobre ele, né? E certa feita nós aprendemos com o pastor Anderson, né, da revelação progressiva do nome de Jesus. Então, os textos bíblicos, desde Gênesis até Mateus, no caso, que é onde realmente nasce Jesus, né, Mateus, Marcos e Lucas, né, que são sinóticos que vão falar das mesmas passagens, de Gênesis até ali, né, até Malaquias, ele vai ir revelando progressivamente esse nome. Não vai falar explicitamente quem é, mas ele vai dar indícios de que alguém vai vir. E aí, quando nós entramos no Novo Testamento, começamos a falar ali, né, acerca da vida de Cristo nos evangelhos, nós começamos a ver se cumprindo as palavras que os profetas diziam, né? Como o nosso irmão Joey gosta muito, né, de João. Vai falar lá, antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Foi o que Deus mandou Moisés dizer, né? Ali quando o povo questionasse, tá, mas você tá vindo em nome de quem? Ó, eu sou, me enviou a voz. Então, Jesus, depois que nasce, começa a se revelar sendo o mesmo Deus do Antigo Testamento, de forma também progressiva no Novo Testamento ali. Então, ele vai começar a mostrar, olha, tudo que aconteceu aqui, né? Eu já estava lá, né? Apocalipse fala, né, que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, como a irmã Dani falou, né? E ele é eterno, ele é atemporal. Então ele já estava lá na eternidade. Quando não existia nada, ele já era, né? Ele já era, ele já existia, né? Então, quando ele disse haja, todo o plano já estava traçado, né? Toda a história já estava traçada. Ele sabia cada linha que ia acontecer aqui. É porque se eu tirar esse mérito de Deus, ele deixa de ser Deus. Se eu disser que ele não sabia isso, ele já não é mais Deus. Então ele conhecia todas essas coisas. Então o porquê que as profecias são importantes? Para mostrar, né, para no futuro mostrar o que elas significaram. Porque se nós hoje vivêssemos nos tempos do Antigo Testamento, iríamos olhar para isso e, ué, mas o que que isso quer dizer? Cadê o De Messias? quem isso quer falar? Cadê o Messias? E aí, pegando aqui, né, o gancho do que a Gabi falou, ah, mas por que quando ele veio as pessoas não acreditaram? Porque esse era o plano. E aí o apóstolo Paulo, ele fala ali, ó, em 1 Coríntios 2, verso 6, 7 e 8, ó. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, se eles conhecessem realmente quem Deus era, né, quem Jesus era e que nele realmente habitava Deus, eles não teriam matado ele, e aí nós não teríamos a oportunidade de sermos salvos. Então o plano sempre foi esse, né?
Eu sempre costumo dizer, às vezes a gente prega e fala, nada do que aconteceu com Jesus, nada do que aconteceu na história foi um acidente, né? Uma falha no percurso. Sim. Uhum. Tudo foi friamente calculado por Deus para que acontecesse da forma que tem que acontecer, né? Uhum. Tanto que os olhos dos judeus, eles estão tapados Até até hoje. hoje, Até hoje. né? Uhum. E o dia que se manifestar o anticristo, aí sim as escamas vão cair e eles vão olhar, puxa, realmente era ele, né? E Uhum. nós aqui vivemos mais de 2000 anos, e não sabemos quando vai ser, né? Pode ser que seja muito mais na frente, pode ser que não seja tanto, mas eles vão cair essas escamas e eles vão se lembrar, né? Puxa, eu a gente podia ter aceitado isso lá Tivemos a atrás. Nós oportunidade, tivemos a né? É. oportunidade, mas foi Deus quem quis dessa forma, E é por não isso foi um que eles acidente. estavam, né, com os olhares voltados a um reino material, né. Quando Jesus chega, eles não entendem o reino espiritual que Jesus vem Sim, apresentando. sim, Ele vem apresentando o reino de Deus, né, então em todo tempo ele está falando sobre o reino dos céus. sim. E eles não compreendem, porque a sua visão, né, os seus olhos estão tapados. Então eles estão ali, literalmente aguardando algo físico, algo que vai mudar a situação econômica, financeira e a situação, política do Uhum. momento que eles estavam vivendo, né. Sim, até porque aquela conversa de Jesus com Nicodemos, Nicodemos fica confuso, né? Sim. Que você tá Uhum. falando? É nascer do espírito? Eu posso voltar pro ventre da minha mãe? Tipo, Sim, sabe? como Uhum. nascer de novo, um homem já É. velho, E era um né. homem Uhum. estudioso Sim. Sim, da um homem que época, né? conhecia, né, que Exatamente. não era um homem que entendia da palavra. Não Uhum. era qualquer um, né. Sim. Sim. Exatamente. E aí nós temos que parar para pensar também do contexto judeu, quantas vezes, desde o início do mundo, desde que essas profecias aconteceram, Hum, quantas pessoas não vieram dizendo: "Ah, eu sou o Messias", Uhum. Sim. né? exatamente. Talvez não estejam descritos na história, mas quantos talvez não vieram? Esses dias, até um tempo atrás, nós Uhum. tínhamos um aqui, né, que falava que era Cristo, né? Uhum. Sim. Então, É verdade. você vê, imagina, muitos podem ter passado na história e talvez Jesus para eles foi só mais um. Só mais um. Né. E qual que é a diferença? A diferença é que nós sabemos que ele não foi qualquer um, né, ele não foi só Uhum. mais um, ele foi o Messias, né, aquele que é de verdade mesmo, né, aquele que é Uhum. especial, que é diferente. Então, nós temos que olhar por esse ponto, né, saber que Sim. a gente não pode limitar a visão dos judeus na nossa, por quê? Porque foi Deus que escolheu que eles não conseguissem Talvez se ver, né. tivéssemos lá hoje, né, talvez nós É, crucificaríamos até porque a também. gente tem que, Exatamente. tem que pensar que quantas gerações passaram nos 400 anos, né? Sim. Exatamente. E se trata de Houve um profecia, né. silêncio absurdo ali, né? É, E se parar para pensar, são profecias que eles estavam aguardando. Então eles não sabiam como ia ser o cumprimento dessa profecia. Hoje para nós é simples nós olharmos a palavra de Deus e nós termos aqui de Gênesis a Apocalipse a revelação de toda, a história e o caminho de Jesus Cristo. Então nós olhamos e nós conseguimos entender: "Nossa, mas é claro, como eles não conseguiram ver?" Mas se você reparar, eles tinham até então, eles não tinham a Bíblia que nós temos hoje, né. Sim. Eles não tinham esses conhecimento que nós temos hoje a respeito de Cristo, né, o que ele Uhum. fez. Então, o que eles estavam vendo ali, por exemplo, né, quando Jesus passava pelos caminhos e fazia milagres, curas, é algo inédito para eles, porque aquilo nunca aconteceu anteriormente, a não ser pelos profetas que estavam ali, que eram, né, que acontecia em tempo, tinha um profeta que estava ali Uhum. sempre na nação, representando Deus ali, né, através, mas eles não tinham esse entendimento. Então eles poderiam até tanto é que eles até perguntam: "É você?" Eles confundem muito Jesus como um profeta, né, eles falam: "Ah, é você como um profeta, como O Elias. Elias", porque Uhum. eles viam o Deus, né, Jesus Cristo ali fazendo grandes coisas, e eles não tinham esse entendimento, né, essa revelação de quem Jesus realmente era. Uhum. Então eu sempre penso que para eles, é como para nós agora, o livro de Apocalipse, porque Apocalipse para nós é uma Sim. profecia, e nós sabemos o que está escrito aqui, mas as coisas vão acontecendo ao longo do tempo e nós vamos precisar estar atentos para identificar aquilo que a palavra está dizendo. Sim. E alguns, né, a maior parte ali não conseguiu identificar, porque eles tinham profecias, mas eles não conseguiam, porque os seus olhos também estavam fechados, né.
nós vemos os sinais, né? Hoje nós temos os Uhum. sinais. Mas antes da Isso. gente iniciar, no caso, continuar com esse assunto, vamos voltar à profecia ali e falar sobre a profecia de Isaías 7,14, Uhum. né? Que diz lá que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então vamos voltar ali, né, sobre essa profecia e como que aconteceu. Ele nasceu de uma virgem, né? Sim, aham, Então vamos começar ali a partir da descoberta da gravidez de Maria, Uhum. né? Um pouquinho ali, como que foi pra ela. sim. É, aqui, né, nessa profecia, né, ele fala assim, né: "Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal". Então, ou seja, o sinal principal, né, que seria: "Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel". Então, há Uhum, muito tempo antes de Jesus nascer, Isaías profetiza que uma virgem conceberia um filho. Na condição natural, hoje, né, cientificamente falando, uhum, impossível uma Sim. virgem conceber. Então, esse sinal, ele já é um sinal extraordinário, né, é um Sim. sinal diferenciado. Não é qualquer sinal, ele é um sinal que vem de uma mulher que não teve nenhum relacionamento conjugal com ninguém, e essa mulher conceberia e daria à luz. uhum, Na visão humana, na nossa condição humana, isso já é algo extremamente poderoso, né, é algo que é assim, e toda vez, né, que a palavra de Deus eu sempre gosto de dizer isso, porque quando você vê homens de Deus nascendo, em todo tempo você vai ver que acontecia algo extraordinário. Por exemplo, lá com Isaac, né, Sara não poderia ter filhos, né, quando a gente olha lá para Raquel, a mesma situação acontecia. Você vai olhando ao longo do período, homens que foram marcados, né, por exemplo, o nascimento de João Batista, que também foi um homem que é marcado pela palavra de Deus. Você vê que foram nascimentos que foram marcados por um acontecimento extraordinário. Ah, uma mulher que não poderia ter filho, é algo diferente acontecendo, e é sempre isso. Agora, o nascimento de Jesus, ele tem que ser mais extraordinário do que esses uhum. homens. Do que Porque qualquer outro ele é também. al ele é o Salvador, ele é o Deus, né, ele é o próprio Deus encarnado ali. Então, quando essa profecia vem, ela tá dizendo: "Olha, ele vai nascer de uma virgem". Diferente, agora não é mais uma mulher que é estéril, é uma mulher que é virgem, que cientificamente não Não acontece. conceberia nenhum meio, não teria um meio de ela engravidar, né. Mas porque o nascimento de Jesus tem que ser marcado por uma coisa incrível, né. Então, o primeiro ponto é esse, que ela era virgem e a algo incrível aconteceu ali, né. Uhum. Trazendo assim, ó, esses homens lá do passado foram homens importantes, mas e os nascimentos deles vieram com nascimentos diferenciados, né. Uhum. Mas agora o nascimento de Jesus vem com algo a mais, uma pitadinha a mais, né. Sim. Claro que isso não vai trazer a grandiosidade de Deus na sua no que ele realmente é, mas ele traz pra nós uma pitadinha, sabe aquele salzinho que a gente coloca? Uhum. Só pra gente sentir o gostinho de: "Esse Deus é um Deus extraordinário", né. Então, começa aí, né. Então essa mulher é virgem e ela recebe essa notícia. Então, assim, pela se você for estudar basicamente ali a história de Maria, você vai perceber que Maria era jovem. Então não a gente não consegue ter uma idade aproximada, mas ela tinha entre 15 e os seus 18 anos. Estava prestes a casar, né, então essa naquela época era muito comum isso acontecer, as mulheres casavam-se mais cedo, né. Hoje a nossa cultura que é diferente, Uhum. mas a cultura deles, as mulheres, né, já estavam preparadas para casar com essa idade. E então, uma jovem que está com o seu noivado marcado, né, e para eles a importância da virgindade, a mulher casar virgem era muito séria, né, era algo tanto, eh, como a lei, né, para eles ali, como também como se fosse algo moral, né. Uhum. Então, moralmente a sociedade esperava que todas as mulheres casassem virgem, A né. gente perdeu um pouco disso ainda, né, mas É. ainda é importante, E né. ainda é importante, é extremamente importante. Uhum. E era esse o por exemplo, né, o combinado da sociedade, né, então Sim. havia, esse então, essa mulher que de repente recebe uma notícia que ela vai dar à luz a um filho.
Imagina como que foi essa sensação para ela, tão jovem, que não tinha ainda, né, Mas como ela ficou sabendo? É, exatamente. Já vamos entrar na próxima já pergunta, vamos né? entrar então. Né? Como que Antes de foi essa continuar. gravidez de Maria, né? Então, olha só, eu quero ler para vocês aqui o texto, vai falar em Lucas, no seu capítulo 1, versículo 26. Enquanto vocês procuram, só reforçar, na verdade, né, a riqueza dos detalhes que Isaías ele coloca, né, quando vai falar ali naquela forma, né: "Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um Uhum. filho". E o Sim. nome, Nós estamos falando de 600 anos antes de Jesus, até o nome, né. né? É, até o nome ele dá. Obviamente, né, eu já até ouvi questionamentos: "Tá, mas o nome de Jesus não é Emanuel", né, mas é o sentido Uhum. de quem seria Jesus, né, não necessariamente o nome. Ah, não é Jesus mais, o nome é Emanuel. Então estão esperando Uhum. vir um Emanuel agora aí. Não, é por causa do sentido, né, do Deus estar conosco, né, do Deus estar entre os homens. É, É esse o sentido, né, e o da significado desse Uhum. Emanuel, né, assim, literalmente seria Deus dentro do barco. Sim. Então, é justamente essa fase que Jesus vem, tipo, trazendo para nós, né. É quando Jesus nasce, depois de todo o seu percurso, ele vem trazendo essa possibilidade de nós termos ele em nós, Uhum. O né. próprio Deus O também. próprio Deus, né, Uhum. isso. Então, voltando lá, né, pro texto, vai dizer Lucas 1, 26, né, diz assim: "No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem". Veja que é tão importante que, assim, o texto ele sempre ressalta, né, a uma virgem, que Uhum. estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: "Salve, agraciada, o Senhor está com você". Ela, porém, ao ouvir esta palavra, pertu perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim". Então Maria disse ao anjo: "Como será isto? Eu nunca tive relação com homem algum". O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá". Olha esse texto: "O poder do Altíssimo a envolverá", né. E aí ele fala assim: "Com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus". Então, né, para que Uhum. tivesse essa questão da divindade, realmente tinha que ser através, né, ali do Espírito Santo, né, como esse momento divino, né, porque é algo divino. Uma mulher engravidar sem ter nenhum Relacionamento. relacionamento conjugal com ninguém. Então, é algo divino acontecendo. Então, o texto ele fala que ela se perturbou um pouco, né. Então Uhum. imagina, é uma notícia bem difícil de você receber, né. Sim. Você Sim. vem um anjo e fala pra você: "Olha, salve agraciada". Primeiro que ela já fica pensando, né, o texto diz que ela fica se perguntando o que que ele quer dizer com esse salve agraciada, né. E aí depois o texto vem dizendo: "Olha, você", ele já vai direto, né, o anjo já vai ao ponto, né. Então: Sim. "Você dará à luz a um filho". Mas uma parte muito importante é que em nenhum momento ela falou que não. Ela Exatamente, perguntou: "Como aham. assim, comigo? Por que É. comigo?", né. E ela só perguntou: "Como será isso?", Ela né. ela queria saber como seria. E aí ele vai explicando: "Olha, você dará um filho, à luz a um filho", e ele dá um nome, né. Então repare que, são poucos episódios na palavra de Deus que você vai ver que a mulher tem a engravida, né, e Uhum. o anjo dá um nome, né. Sim. Então são em alguns momentos marcantes de alguns homens específicos que fizeram grande história, que tem o seu nome marcado. E aqui o nome de Jesus não poderia ser diferente, né. Então o Uhum. anjo ele traz ali: "Olha, você dará um nome e chamará Jesus".
né, então ela tem essa notícia. Pelo que eu olho, assim, o texto, né, eu não vejo Maria, contestando, eu não olho a Uhum. Maria como essa tipo: "Não, não quero, não", né, como Moisés fez quando ele Sim, recebeu o chamado, ela não faz isso, ela fica perturbada, porque assustada. assustada, porque Uhum. ela fica: "Meu Deus, é algo sobrenatural que vai acontecer". E talvez esse perturbar-se seja um pouco da questão social, né, que ela estava vivendo. Ela: "Como que eu vou explicar isso? Tipo, como que Uhum. eu vou Noiva, me né? colocar nessa condição, assim, como que eu vou explicar isso para o meu noivo?". Tipo, é aquela história, né, Uhum. como que eu vou explicar? E é por isso, né, que na palavra de Deus a gente vai ver 3 anunciações importantes a respeito de Jesus. Então, essa é o momento em que Jesus anuncia, pra Maria, que ela daria à luz a um filho. Só que antes disso acontece uma anunciação anterior, que é com Isabel. Porque entre Jesus e João Batista tem uma diferença de 6 meses, né, acho que é aproximado de 6 meses, né, seria isso se eu não me engano. E o anjo também anuncia que Isabel ficaria grávida, né. E essa foi a primeira anunciação. E o porquê que tem a ver com o nascimento de Jesus Cristo? Porque este homem, João Batista, seria o precursor, que também foi profetizado. Então, ou seja, Uhum. a respeito de João Batista foi profetizado, que ele seria aquele que abriria o caminho. Então a primeira anunciação começa com Isabel. Então o anjo vem, anuncia a Isabel falando: "Olha, você", né, anuncia ali no momento, acho que é a Zacarias, e ele anuncia a Zacarias falando: "Olha, você, né, terá um filho". E acontece toda aquela história que a gente conhece, e aí depois vem a anunciação e anuncia para Maria. E esse momento de anunciação para Maria é extremamente importante, porque é onde ela recebe essa notícia e ela fala: "Nossa, agora vai ter uma nova história, né". Agora é E real. e ela e ele e o anjo, né, ele deixa claro: "Olha, você, estará é o filho de Deus, é o Altíssimo", né. Então, a responsabilidade que ela tem também é muito grande, né, que ela recebe ali. Confiando no Senhor. E também, foi falado a José. Foi falada a José. Uhum. E é bem importante isso. Essa é a terceira anunciação. Então, primeiro Isabel, depois vem Maria, e a terceira anunciação é com José. Por quê? Porque naquela condição atual, imagina, né, tipo, você tá com a sua noiva e de repente ela aparece grávida, né, Uhum. então como que você vai explicar isso? Talvez essa era a dúvida, né, que Maria pudesse ter. Então, ele tanto é que ela no texto vai trazer para nós que ele fica sabendo e ele tenta deixar ela em secreto, né. E quando esse texto ele traz deixá-la em secreto, eu vejo sobre a moral que José tinha. Por isso que também, provavelmente, ele Uhum. foi escolhido ali para figurar como pai de Jesus, né, na parte terrena ali. Por Uhum. quê? Porque ele era um homem sábio, ele não quis difamá-la, então ele estava pensando, cogitando deixá-la em secreto, porque ele sabia as consequências que ele traria se, por exemplo, ele anunciasse: "Olha, Maria está grávida". Então ela Uhum. poderia sofrer, eh, um apedrejamento, né, Porque pela lei judaica eles poderiam apedrejar, né. exatamente, porque naquela época em si, né, a mulher era um dever da mulher casar-se virgem, né, e toda Uhum. mulher que tinha relacionamento fora do casamento, ela era considerada como uma adúltera, né. Então ela poderia ser apedrejada, poderia até ir à morte, né, provavelmente iria, né, porque eles apedrejavam até esse ponto. Então ele protegeu ela nesse período, então ele era um homem que tinha uma moral, um senso de justiça, né, ele tinha esse senso justo. Ele era um homem justo, ele: "Eu vou deixar ela em secreto", como se, né, trazendo a responsabilidade para ele, né, e deixaria. Aí entra o ponto importante da terceira anunciação. É por isso que o anjo também aparece em sonho para José, anunciando: "Olha, o filho que a tua mulher espera, né, é vindo do divino", né, como se estivesse falando assim Uhum. para José, para que ele pudesse entender que realmente o que ela estava falando é verdade. Mas imagina, assim, né, é aquela história, né, como que a gente ia se colocar nessa condição, né, imagina eu chego para o Rafa e falo: "Olha, o Espírito Santo, né, colocou". Então é difícil, né, você trazer uma essa
essa informação para o seu noivo e ele também para aceitar, né. Então, como que ele ia aceitar? Né, como assim, né, o que que você está dizendo, né. Porque nós precisamos entender que eles estão no contexto natural como nós estamos agora, né. Então, nesse momento em que a profecia está começando a se cumprir ali através da vida de Maria, eles estão vivendo um contexto natural. Tem toda uma sociedade, ele tem toda uma família, tem toda uma moral, tem toda uma história, tem todo umas regras que eles precisam cumprir. Então a gente está falando de uma sociedade comum, normal, né, então eles estavam vivendo isso. Então essa notícia seria algo escandaloso, tipo: "O quê? Não, não acredito", né. Então é por isso que é necessário essa terceira anunciação. E o anjo vem, anuncia em sonho e olha que interessante, foi em sonho, não foi, porque para Maria o texto deixa claro que o anjo aparece. Para José não precisou muito, ele foi lá e apareceu em sonho para ele, né. Então ele vem em sonho, acredita, né, naquilo que ela diz e ele casa-se com ela, né. Então O continua. interessante é que eles estão vindo de um período de silêncio de Deus aqui, né? Sim. Uhum. Esse é o detalhe. Há muito Verdade. tempo ninguém Nenhuma ouvia Deus profecia. falando com ninguém, né? E aí vem essa anunciação. Primeiro a Zacarias sobre João Batista, depois ali a Maria. E nós olhamos para José, ele tinha pleno direito, pela Verdade. lei, de ir em praça pública e dizer: ó, eu ia me casar com ela, mas ela tá grávida. Sim. Nós não coabitamos ainda. Como é que ela tá grávida? Não é de mim. De quem é? Mas não. A Bíblia fala em Mateus que José, sendo justo, Uhum. ele até pensou: "Pô, eu não vou me casar com ela". Ele até pensou: "Não, Vou eu vou deixá-la. deixar ela secretamente, quietinho, ela vai lá, tem o Uhum. filho dela, né, com quem quer que seja, tem o filho dela, mas eu não vou casar". Mas até Aí nisso Deus veio. pensou. Exatamente. Exatamente. Mas aí nisso, enquanto ele dormia, né, a Bíblia fala aqui em Mateus, enquanto ele ponderava esses pensamentos, o anjo veio no sonho e falou: "Ó, não tenha medo de receber ela como tua esposa, porque o filho Aham. que ela tem é do Espírito Santo". Ele explica, né. Tipo, o Uhum. anjo vem e explica. E eu acho tão interessante isso, porque, assim, quando Deus ele faz uma coisa, ele faz uma coisa por completo, nos mínimos detalhes. Então ele não faz assim: "Ó, se vira". Não, Uhum. ele pegou e falou assim: "Olha, eu vou mas deixa que eu vou cuidar do restante". Então ele explica para José, ele dá a missão ali na questão, da gravidez para Maria, mas ele vai e explica para José naquele momento. Ele traz uma explicação. Ele não deixa incompleto, sabe. Ele não deixa, tipo: "Ah, Maria, vai lá, confia que vai dar tudo certo". Não, ele deixa claro. E Maria precisa confiar em Deus naquele momento, Uhum. acreditar naquilo que ela estava recebendo, mas Deus não deixou ela desamparada, né. Ele já começou a se revelar aí, nesse momento, que ele é alguém que ampara o tempo todo. Então ele não deixou ela desamparada, ele vai lá e explica para José. Uhum. Ele finaliza o que ele começou, né, então ele Sim. não para por E ali. um ponto importante aqui também, que ele apareceu a Maria, né, avisando que ela ficaria grávida, não que ela já estava. Então ele nos Exatamente. Uhum. prepara antes mesmo de algo acontecer, Exatamente. né. Então, aí ela pergunta: "Como que vai acontecer isso, né?" "O Uhum. Espírito Santo te envolverá". Então, ou seja, ele fala como seria esse momento em que ela começaria a gerar, né, o filho de Deus. Sim. Então, ele explica, ele não fala assim: "Ó, você já tá grávida, tá, Maria?". Não, ele fala ele dá um tempo para que ela possa processar tudo isso, Assimilar as né. informações. E é interessante que isso acontece e Mateus também diz, né: "Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho". Uhum. Então Uhum. você vê, tá confirmando o que foi dito E por até Isaías, mesmo né. a questão das profecias antigamente, todas ali naquela época já sabiam que uma virgem iria dar à luz. Dá a luz. Ou seja, quem acreditava nisso ficava: "Quem será que vai ser essa virgem?". Então eu acredito Exatamente. que havia, sei lá, um momento entre elas: "Quem será a virgem? Quem será a virgem?". Quem será a Não, escolhida? quem será escolhida por A Deus, única né. certeza acho que eles tinham é que ele viria de Belém, É. né. Acho Uhum. que é a única, porque não tem uma Porque o texto traz, né, as profecias trazem, né. isso.
Exatamente. que sairia de Belém, né. Então, Uhum. talvez essa seria a né, mas em Belém, imagina quantas mulheres não tinham em Belém, né, Sim, e virgens, né. E sim. é interessante porque, assim, quando, ali no texto de 7:14, quando ele traz a palavra virgem, ele traz aquele sentido tipo de moça, Uhum. né. E para o judeu, a moça era aquela que era separada, né, uma donzela, né, então alguém, uma jovem diferenciada, uma jovem cuidadosa, donzela, virgem, né, a Uhum. moça, né, então tem todo esse cuidado também, né. Ela Sim. foi escolhida por Deus para que ela pudesse, né, trazer Uhum. então, né, o homem que salvou, né, a Uhum. nossa vida. E eu gosto sempre de dizer isso, né, Maria tem o seu papel importante, mas ela não é tudo, né. Sim. O que é tudo é o que ela está gerando, que é Jesus, né. Então Jesus é o que fez tudo isso acontecer, né. Então, foi através, né, de Deus ali que aconteceu toda esse desde o início as profecias até o final, né. Então até o momento ali de ser concebido Jesus, isso tem a ver com o poder dele, né, e não o que Maria fez, mas sim com o que Deus fez, né. Então ela é Uhum. uma parte da história é importante, que foi uma mulher que foi um instrumento de Deus ali para aquela nação, né, para nossa nação também posso dizer, né, Uhum. então ela foi um instrumento de Deus. Mas a importância está em Jesus Cristo, sempre, né, Ela era um sempre. humano normal, igual a Ela é um nós. ser humano normal, que provavelmente que como mãe deve ter falhas, Com né, certeza. até porque em um período ela perde, né, o Sim, o filho, filho. então ela como mãe, ela é um ser humano normal. Então ela provavelmente teve problemas, dificuldades, erros, uma mulher comum, como todos nós, né. Sim. Então o que diferencia ali foi o que aconteceu na vida dela, né. O marco dela, na verdade, é por causa de Jesus, né. E tudo isso acontece para que se cumpra a palavra, né. Uhum. Então Sim. Maria, ela não também não foi uma pessoa qualquer que, Deus fechou os olhos e apontou: "Você, vai ser", não. Existe um motivo para que Maria seja a mãe de Jesus, e isso é para quê? Para que o cetro não se aparte da casa de Judá, Sim. né, que está escrito lá em Gênesis 49. Exatamente. Uhum. Havia uma palavra dizendo: "Olha, Verdade. o cetro, ou seja, o poder, nunca vai sair da casa de Judá", né. A Uhum. questão dos reis vão sempre ser da casa de Judá, Uhum. né. E para que isso se cumprisse, precisava ser Maria. Por quê? Porque Maria é da linhagem de Daniel. Davi, Sim. né. Ela é da linhagem Ela é de da Davi. linhagem de Davi. Sim. Então, para que o cetro nunca se aparte, teve que ser existia outras mulheres, é claro que existia outras pessoas descendentes de Davi ali, mas ela foi escolhida a dedo para ser Uhum. responsável por isso, porque esse sim seria o que ia governar de forma perfeita, né. Uhum. Todos os reis passaram, e até Davi, né, que talvez ele seja considerado o melhor ou o maior rei que Israel já teve. Ele também falhou, Sim. né. Jesus foi o único Olha, que não falhou, Uhum. né. Então, É. foi para que perfeito se mesmo. cumprisse realmente a palavra: "Olha, o cetro não vai sair". Tanto que em Mateus 2 ali, quando, alguns magos do Oriente, eles vêm, assim que Jesus nasce em Belém, eles chegam e perguntam: "Onde está o recém-nascido rei dos judeus?". Eles já reconheciam que, tá aí a linhagem de rei, né. Cadê o rei dos judeus que acabou de nascer, Uhum. né. Então, eles vieram ali para completar mesmo, essas informações. Realmente precisava que Jesus nascesse de Maria. Sim. Exatamente. E é interessante porque, assim, tudo isso é pensado, né. Tanto Maria quanto José, eles são da linhagem real de Davi, né. José, ele vem de Judá, né, ele é descendente da tribo de Judá. Então pensa que é tudo tudo planejado, né, Uhum. para que a profecia viesse se cumprir de forma correta. E estudando um pouquinho, né, a respeito ali de Maria, Maria também ela tinha os seus ascendentes, né, a gente pode dizer assim, da linhagem sacerdotal. Então Excelentes. Antes. Isso. isso, essa palavra. Então da linhagem sacerdotal, então também trazendo, tipo,
Jesus como rei e sacerdote, né, também, né. Então é bem interessante, assim, porque tanto é que quando ela é prima de Isabel, né, e Isabel, ela vem de descendente de Arão, né, então provavelmente Maria também tinha essa descendência, né. Então Sim. é bem interessante E você também. falou um pouco da anunciação, né, em relação a Isabel. Aham. E como foi a reação de Isabel ali perante Maria ao descobrir o Messias? Como que aconteceu ali? Então, o texto, né, ele vai trazer para nós ainda em Lucas 1, ele fala começa no a partir do versículo 39. Ele diz assim, ó: "Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Uhum. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor." Então, nesse momento, que Isabel se encontra com Maria, é como se ela tivesse a revelação de quem é Jesus. Então, assim, Sim. Maria, como se entrasse Maria entrando na casa de Isabel naquele momento, ela sente o bebê estremecendo, né, a palavra de Deus diz que ele estremece dentro do ventre. E Maria e Isabel é cheia do Espírito Santo. Então o bebê foi também, ou Bom, não? o texto ele traz para nós, assim, que o bebê estremeceu, né, Uhum. então algo sobrenatural aconteceu Sim. ali, Não é né, apenas um então chute, não né. é apenas um chute, ele aconteceu. Mas o que o texto reafirma para mim é que Isabel foi cheia do Espírito Sim. Santo. Claro que há um vínculo, né, assim, por falar pela ciência, né, a gente tem a mãe tá ligada, quando o bebê tá dentro da barriga, a essa ligação. Mas, eu vou dizer assim sinceramente para você, eu não dou certeza, não sei se, Uhum. João Batista foi, batizado no ventre, eu sei que o texto traz para mim que ele estremeceu dentro do ventre. Então ele sentiu. Ele sentiu o impacto, Sim. certamente ele sentiu o poder de Deus ali. Então não foi algo comum. E é muito interessante, porque assim, quando, isso acontece, é algo totalmente espiritual. Porque quando Maria entra na casa de Isabel, ela não precisa dizer nada. Ela não fala nada, né, o texto ele fala, ó: "E entrou casa de Zacarias e Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu." Então, ou seja, é como se ela Uhum. a Maria chegou: "Oi, tudo bem?", né, né, no Às vezes até para o próprio Zacarias, não foi ex direto para ela, né. exatamente. E ela sentiu algo espiritual naquele momento, né, então foi algo que foi poderoso. Eu sei que, às vezes, nós estamos tão acostumados a ouvir esse texto, até mesmo sobre o nascimento de Jesus, né, quando Jesus nasce, mas a gente precisa, a gente às vezes acaba normalizando, né, a gente Uhum. normaliza muito, né, porque a gente é que nem a questão da crucificação, né, a gente escuta muito e a gente fala muito sobre isso, e a gente normaliza, né, no bom sentido, né, dizendo assim: "Ah, a gente tá acostumado", mas a gente precisa entender a importância dos fatos que a Bíblia nos traz. Então a crucificação tem uma importância poderosa. Mas o nascimento também tem, porque o que acontece, o nascimento é ali a anunciação em que a salvação viria, né, é o anúncio da profecia, né, acontecendo. Então quando a gente passa pelo nascimento de Jesus, a gente passa aquele batido, assim: "Não, Jesus nasceu e nã né, na humilde manjedoura", mas a gente tá falando de um Deus Uhum. que esvaziou-se do Aleluia. seu trono para vir em carne. Gente, isso é poderoso, né. E logo vai vir toda a sequência, né, e até chegar à crucificação, que é o momento sublime em que Jesus Cristo traz a salvação para nós. Então, quando Maria se encontra com Isabel, há algo espiritual Uhum. acontecendo naquele momento. Então, esse encontro das 2 é como se assim, é extraordinário, né. O bebê estremece, ele reconhece quem está diante dela, entendeu. Uhum. Quem Maria está carregando
diante delas. Então elas entendem, até porque Isabel, ela exclama dizendo em alta voz, né, e o texto ele fala, ó, exclamou em alta voz: "Bendita é você entre as mulheres". Só que ela não para por aí, ela continua: "Bendito é o fruto do seu ventre, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor". Então, ou seja, nesse momento há Uhum. uma revelação para ela que Maria não precisou dizer nada, porque a anunciação que ela teve, que houve, foi a respeito de João Batista, né. Zacarias e Isabel tiveram anunciação a respeito de João Batista. José teve anunciação a respeito de Jesus e Maria a respeito de Jesus. Então, quando elas têm esse primeiro encontro, onde elas estão se encontrando, não há uma conversa anterior entre elas, né, Uhum. pelo menos o texto não relata para nós, não traz. Então, é uma revelação espontânea, sabe, ela sente no seu na su no seu corpo físico, né, é uma reação física que ela sente o bebê estremecer. Então, para que o bebê estremecesse, né, e esse relato pudesse estar aqui na palavra de Deus, eu fico imaginando o que que ela sentiu naquele momento, né. Ela sentiu a criança estremecendo dentro do seu ventre, né, trazendo ali o anúncio e logo em seguida ela então tem a revelação: "A mãe do meu Senhor", né, "Que Uhum. honra tê-la na minha casa", né, ela fala: "Que honra ter você aqui, porque você carrega o meu Senhor". Então ela tem a revelação imediata, acho que ela foi a primeira pessoa, Sem né, nem ter depois visto de Maria, Jesus né, ainda, né. claro. É como se fosse também mais uma confirmação para Maria, né. Ela tinha ficado na Exatamente. dúvida, aceitou, tudo bem, e José também aceitou. Aí quando ela encontra, mais uma revelação, tipo, mais uma confirmação: É, "Olha, no teu ventre tá o meu Senhor". é, Exatamente. Opa, daí acho que é E e a Maria. gente não consegue ter noção do que foi que Isabel sentiu, Sim. né, sim. porque Uhum. era um momento em que o Espírito Santo não havia sido revelado ainda para o povo. Sim, E então ela sentiu uma coisa que ela nunca tinha sentido antes, Sim. porque é realmente é o verdade. que acontece quando Jesus ele entra numa casa, algo diferente, algo sobrenatural tem que acontecer Acontece, é realmente. verdade. Uhum. Algo sobrenatural realmente acontece. Sim. Então falamos da gravidez em si, vamos pular pro nascimento de Jesus. Nascimento. Como foi? Vamos falar um pouco sobre as curiosidades, né? Quem foi visitá-lo, como os sacerdotes e magos souberam que Jesus tinha nascido, então um pouquinho das curiosidades no geral. Pode ir. Não, pode tô esperando mesmo. Então, como eu falei, né, o nascimento de Jesus é algo sobrenatural, algo poderoso, né. Então a gente vem contando a história, né, uma mulher virgem que concebeu, a deu à luz a um menino, né. Então eles estão saindo da cidade onde eles estavam morando e estão em direção a Judá, né. Então, isso era para fazer uma contagem de um censo que tinha, né, então, o homem da família precisava, então eles precisaram subir para fazer essa contagem. E nessa contagem, chegando lá, eles chegam como que diz, né, Estrebaria. estrebaria, eu sempre tenho dificuldade com Estrebaria. essa palavra, estrebaria, e o local tá cheio, né. Uhum. Eh, as estão todas locadas, né, como se não tivesse espaço. E tudo isso é pensado, né. Nosso Deus, Sim. ele pensa por detalhes, né, tudo. Até porque esse era o momento em que haveria o nascimento, né, então não tinha local ali para que Jesus pudesse para que Maria pudesse se repousar, né, junto com José ali com a sua família. Então eles ficaram num outro lugar que talvez não era o mais esperado, né. Então, quando você vai falar sobre um nascimento triunfal de um homem poderoso, eh né, de alguém que veio para salvar a humanidade, é muito diferente você pensar que a gente sempre vai associar tudo isso com um grande reinado, a gente coloca, né, num grande local, algo assim triunfador, né, e Jesus faz tudo diferente, né. Ele nasce no local mais simples possível, né, onde ali havia, talvez um cheiro não tão agradável, né, o local onde ela estava, talvez não era tão confortável, né. Então, é algo que Jesus ele já vem mostrando a sua identidade, né. Eu acho tão incrível, porque em todos os pontos que nós vamos vendo
até antes mesmo do seu nascimento, você vê Jesus se revelando aos poucos, né, mostrando a sua identidade. Então, ele prefere nascer em um local de humildade, né, onde há realmente ali, eh, um homem que desceu, né, do seu trono, né, um Deus poderoso que desceu do seu trono para ser encarnado, então, né, em um homem, um mero mortal, né, como podemos dizer assim. E quando você vê essa grandiosidade, né, um Deus que está nascendo no local mais humilde possível, né, porque nós, vamos ser sinceros, né, assim, quando durante a gestação, né, a mulher você quer o melhor hospital, o melhor local para que o teu filho nasça, não é verdade? Sim. Você prefere, se você puder, tiver condições, a gente até prefere pagar, né, Uhum. ir para um hospital particular, né, ter todo aquele para ter um atendimento mais acolhedor. E no caso de o nascimento de Jesus é diferente. E ele é o Deus, ele é Deus, né, Jesus O é Rei Deus, da então Glória é o nasceu rei numa da estrebaria. glória nasceu numa estrebaria, então esse é o primeiro ponto, né. E aí começa o início de uma nova história para a humanidade. Porque até então nós havíamos profecias, mas as profecias ainda não estavam sendo cumpridas. E agora, nesse momento em que há a revelação, onde Jesus nasce, há o início de uma nova história de salvação, né, abrindo-se, né, para todos. Isso Sim, é poderoso, gente, é poderoso você olhar e com ver que certeza. Jesus, né, nasceu, né, e eu acho interessante, assim, porque a palavra de Deus, ela não dá para nós a data que Jesus nasceu, né. Ela não fala: "Ah, no dia tal, no mês tal, do ano tal, nasceu Jesus". E é importante, né, tipo assim, o nascimento de Sim. Jesus é importante. Mas a gente vê que a história que Jesus traria, né, a crucificação, tudo aquilo que Uhum. Jesus faria, eh, seria algo sublime e sobrenatural, desde o seu nascimento até o final, né. Então, é algo realmente maravilhoso. Tanto que o Jesus marca uma transição na história, né? Que fora os judeus, o resto da humanidade usa um calendário que é baseado Sim. no nascimento dele, Verdade. né? Uhum. Então, qual a importância que ele tem na história? É só o nosso calendário, que Sim. está sendo usado há É. 2025 anos já. Ou o período é Uhum. antes de Cristo ou Ou depois de Depois depois. de Ou Cristo. Cristo, depois. aham. Exatamente. Então, É. ele marcou uma mudança de era na história, né? Ele marcou. Porque existiu realmente um mundo antes dele e um mundo Uhum. completamente diferente depois, Uhum. né? Porque a Terra nunca mais foi a mesma depois que ele veio aqui, né? Nunca mais ela foi a mesma. Você Uhum. tinha feito a pergunta ali antes, né? Como foi o nascimento? Ela já falou como foi, mas quem visitou? E existe né, uma discussão aí, né? Falar os três reis magos, mas a Bíblia não fala isso, né? Fala que uns magos, né, ou alguns magos do Oriente foram Sim. visitar Jesus. Qual era o sinal? Era a estrela do Oriente, Sim. né, que eles seguiram aquela estrela e a estrela parou onde estava Jesus, lá E o em que eram Belém. esses 3 que eles falam, né, os 3 magos, por que que eles confundem? Eles confundem por causa dos presentes, né? Uhum. Uhum. Dos presentes que vai falar ali, né, no verso eh, 11 de Mateus capítulo 2. Né, olha lá. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abriram os seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Então, alguns dizem que são três, porque é um presente de cada. Mas não é isso que o texto bíblico diz, O né? número 3 sempre confundindo o povo. É, Verdade. parece que Deus ele Nossa. gosta do número 3, né? Ali, né? Porque quase tudo acontece é 3, né? Eram 3 os discípulos que eram os mais próximos, a maior parte Uhum. das coisas eram 3, né? E os presentes, né, eu falo que não é coincidência, eu sempre chamo de Jesuscidência, né? Porque para Deus nunca Jesuscidência. acontece coincidências, né? Mas era isso, eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Aí eu me pergunto, mas será que só cada um tinha um presente mesmo? Nos 3 não podia ter o ouro, a incenso e a mirra? Sim. Né, por que que tem que ser um presente de cada
e ser só 3, né. Às vezes podia ter Sim. muito mais, Sim. mas que eles tinham ouro, incenso e mirra para dar, né. Uhum. Não necessariamente que sejam 3 Uhum. por causa disso, né. Uhum. Realmente a Bíblia não Não traz diz. esse relato mesmo, só diz que Herodes chamou os magos, né, É, secretamente. né, Uns uns magos. magos do Oriente. Então formou-se cerca de um Uhum. tempo em que as estrelas apareceram. E enviando-os a Belém, então não diz ali, são 3 É, magos que ele enviou a quem Belém. foi. E Uhum. pra você ver, né, eh, as profecias acerca de Jesus, elas já eram conhecidas por Herodes, porque ele pergunta ali, ó: "Mas onde que há de nascer esse aí que é o Messias?", Uhum. Uhum. Ele né. acreditava Por mesmo. quê? Porque eles sabiam que Jesus era o rei, era aquele que haveria de governar o povo. E Herodes Inclusive não queria perder esse poder. Por isso que ele estava intentando, a gente vai ver que ele intentava matar Jesus. Por isso que ele fala para os magos: "Ó, vocês vão, a hora que vocês acharem, vocês voltam aqui e me dizem onde eles estão, né, onde ele tá. Porque aí eu quero ir visitar ele também", obviamente, né, Herodes Pra tinha matar. segundas intenções, né. Sim. Eu quero ir visitar a criança, porque, né, ele é maior que eu, todo mundo fala, né, se fala Sim. dele há muito tempo, né. E você vê que Herodes já estava reconhecendo: "Olha, isso aí deve ser". Obviamente, ele não tinha conhecimento de que realmente era Jesus o Messias, tanto que ele vai tentar matar todas as crianças daquela época, né. Todos os meninos teriam que morrer, quase igual como aconteceu com Uhum. Moisés, né. Mas "Ó, vai nascer um libertador". Aí o faraó: "Então vamos matar eles pra não libertar não, né, mal sabia vamos fazer ele. isso". Então Mal sempre é sabia que assim. tinha um mal sabia riacho ele. ali perto. Sempre é assim, né. Sempre que nasce um libertador, alguém vai tentar perseguir ele. Por quê? Porque eles são movidos pelo poder, né. Sim. Esses homens eram movidos pelo poder e quando vem alguém que é capaz de mexer com o poder deles, aí Uhum. eles tentam tramar alguma coisa pra, tentar ceifar a vida, né, deste libertador, e no caso aqui era Jesus. E um ponto muito importante, e aí eu quero fazer um link da história de Jesus, é com a história de Oséias. Se o Joey quiser abrir lá para nós, Oséias 11. Oséias 11, deixa eu achar, verso 1. 11:1. Posso ler? Pode ler. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Você vê. E para Uhum. onde que José foi alertado pelo anjo para fugir de Herodes? Vai estar nos textos à frente ali de Mateus. Ele foi chamado pra ele levou Jesus pro Hum. Egito. Hum. Ele levou Jesus pro Egito, até que se acalmasse ali a fúria de Herodes, a tentativa dele de matar, para que aí sim, ele pudesse retornar de volta à sua cidade e continuar o seu crescimento normalmente, né, Sim. continuar. Então, José leva ele pro Egito, você vê. É um texto que não fala claramente acerca ali de Jesus, né. Originalmente tá falando realmente lá do povo de Israel. Falou: "Ó, eu tô chamando o meu povo lá do Egito, né, eu tô Uhum. chamando o meu povo do Egito". E aqui é Jesus voltando para o Egito para poder novamente salvar o povo aqui agora. Sim. E E vol sabe não, pode falar. sabe que é algo interessante que ele comentou ali? Que no capítulo 2, né, que fala o início ali, marca o nascimento de Jesus, ele fala assim, ó, Lucas 2:1, ele diz, ó: "Naquele dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, né, e este é o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria". Então ele comentou ali, era o primeiro recenseamento que estava acontecendo, ou seja, o que que seria isso? A contagem do povo, né, provavelmente de homens, né, então, naquela época era muito não era, a contagem se dava pelos homens, né, então, eles estavam fazendo essa contagem. E por que que eles estavam fazendo essa contagem? Porque estavam ouvindo vestígios da profecia, né. Então, ou seja, provavelmente eles já estavam porque quando Maria, fica grávida, né, acontece os episódios ali com Isabel, provavelmente a notícia começa a se espalhar, né. Então há sinais, né, por exemplo, há sinais que o Messias está vindo, há sinais que ele está nascendo. E de repente, do nada, eles querem fazer uma contagem, porque o texto traz para nós que foi o primeiro recenseamento. Então, opa, vamos contar esse povo agora, né, tá vindo porque qual que era a preocupação? Que eles estavam aguardando o quê? Um Messias político.
Então o rei, ele ficou preocupado, né. Então, ou seja, ele falou: "Opa, tá vindo um Messias que é político aí, vai tomar o meu lugar, então eu Uhum. preciso saber quem é". Então ele traz já desde o início. E é por isso que ele fica meio que ciente ali quando os magos, né, estão, v passam ali, ele pergunta, porque ele já estava, entendeu, já estava ali querendo saber, já chamou para fazer um recenseamento, então já havia ele já chegou até ele a notícia de que havia algo estava acontecendo. Porque, assim, eu imagino que o nascimento de Jesus foi algo realmente, tipo, um diferencial, né, ali no momento que eles estavam vivendo. Porque eles começaram a houve burburinhos, né. "Ah, Sim. há um Messias nascendo", estão dizendo, eles não sabiam quem era, não sabiam da onde era, então eles começavam: "Não, vamos fazer um recenseamento, a gente precisa saber quantas pessoas tem". E agora eles começam a se preocupar com esse tipo de coisa, porque ou a profecia está começando, né, ou seja, está começando a se Sim, cumprir. Então quando ele vai falar com os reis magos, que nem o Rafael falou, ele já sabia a respeito dessa profecia, sim. né. Ele já entendia, então, ou seja, porque justamente eles queriam fazer essa contagem, né, de homens para justamente, entender. Então começou aí. Aí, de repente, vem a primeira visita aos pastores, que visitam, né, e o texto também não diz para nós a quantidade, né, pelo menos aqui no texto de Lucas ele fala: "Na mesma região, pastores que viviam no campo aguardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite". E aqui é interessante porque, assim, o anjo anuncia a esses pastores. Então eles estão trabalhando, né, fazendo o seu talvez o seu dia a dia ali, e o texto fala, ó, no versículo 9 do capítulo 2 de Lucas: "E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam". Então imagina, eles estavam provavelmente no campo, né, Uhum. pastoreando, né, fazendo o seu trabalho. "E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boa nova". Não, e é interessante, né, quando ele fala: "Eu estou aqui para trazer boas novas", porque qual que é a mensagem principal? As boas novas, né. Então, Sim. eles estão sempre anunciando que Jesus traria as boas novas. Qual é as boas novas? O reino de Deus Uhum. estava sendo anunciado, né. Então, de grande alegria que será para todo o povo, né. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, Sim. que é Cristo, o Senhor, e este servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então, ou seja, os pastores estavam em um lugar totalmente diferente, eles não sabiam onde Jesus nasceu, eles não tinham ideia de onde Jesus estava, mas um anjo aparece e de Sim. repente acontece algo sobrenatural. Eles ficam com medo, né? O texto diz que ficam de grande são tomados de grande temor, porque imagina, foi algo glorioso que aconteceu ali, né, com aqueles pastores. E o texto fala: "Não tenham medo", né, porque justamente porque eles estavam sentindo medo, apavorados talvez, né. E aí ele traz a notícia, boas novas, o Salvador, que é Cristo o Senhor, ou seja, nasceu. E olha Uhum. o sinal é que você vai encontrar ele numa manjedoura. Sim. Então imagina, né, ó, e de repente apareceu com um anjo, uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, a paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Uhum. Então, ou seja, olha a visão que esses pastores tiveram. Então, ou seja, eles veem um anjo, acontece algo poderoso ali naquele momento, de repente Uhum. vem um coral celestial, né? Nós podemos um exército, né? O texto diz Sim. uma multidão celestial louvando a Deus e dizendo. Então, isso é extremamente poderoso. Esses pastores foram impactados, houve Sim. algo diferente acontecendo. Aí o versículo 15 diz, né: "Quando os anjos se afastaram deles, voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer". Então, ou seja, eles Sim. não tinham conhecimento. Ali vem o anjo e traz para eles. Talvez eles tinham conhecimento da profecia, eles estavam esperando ansiosamente por essa profecia. E aí vem o anjo e anuncia, Uhum. faz traz o anúncio para esses pastores de uma forma diferenciada. Então eles são Sim. os primeiros a chegarem até Jesus Cristo, e eles chegam de uma forma
diferente. Aí depois vem os magos, Mas o né? interessante disso é que os primeiros a ver foram os pastores. Aham. E não foi reis, não foram os sacerdotes que viram primeiro. Então isso mostra que os humildes, né? Porque antigamente os Sim, pastores eles eram considerados como humildes, humildes. Então exato. eles foram os primeiros a chegarem lá. Porque o próprio, né? O anjo ali anunciou pra eles. E talvez também pela representação, né, Sim, que Jesus tem, porque ele é o sumo sacerdote, sim, né, aquele que apacentou todas as ovelhas, né. Então, sim, pastor. nada melhor do que Uhum, a sua primeira visita ser os pastores, né. E olha que interessante, né, porque assim, isso é um marco na nossa história, né, porque pra pensar, quando a gente olha o nascimento de uma criança, quem são os primeiros a visitar uma criança? Os avós, os mais os próximos ali, né? mais próximos, né. Uhum, Então sempre são essas pessoas. Mas no nascimento de Jesus são pastores, sim, né. São pastores, né. sim. Não são os avós, não é a família, não é, né, outras pe é o pastores, são pastores, né. E Sim. depois vem esses magos que trazem esses presentes, né, e anuncia ali. Então é realmente, assim, muito poderoso, né. Então Uhum. e eu fico imaginando, né, eles: "Vamos até Belém", e eles e o versículo 16, olha: "Foram depressa". Então eles estavam com pressa para ver Jesus. Uhum. Depressa, e encontraram Maria e José, e a criança deitada em manjedoura. Então, ou seja, eles encontraram exatamente como o anjo falou que Sim. eles encontrariam, né. E vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Então, Uhum. o tempo todo Maria estava recebendo informações, recebendo informações. Tipo, Uhum. primeiro ela recebe: "Ó, você tá gerando aí o filho de Deus, o Altíssimo, né, o nome dele é Jesus". De repente vem Isabel: "Ó, o que tá na sua barriga aí, ó, é o Senhor, é o Messias". De repente vem os pastores: "Ó, o anjo nos anunciou e falou e aconteceu isso e tal, tal". Então, quando chega lá na frente, né, a gente vai ver o episódio de Jesus ali com 12 anos, e Maria tá lá e, depois que ela encontra Jesus, o texto vai trazer assim: "Porém Maria guardava essas coisas em seu coração". Que coisas? Essas coisas que estavam Tudo que acontecendo, aconteceu. tudo que estava acontecendo. Então, ou seja, Maria ela já tinha linkado: "Eu há um rei da glória aqui, há um rei da Sim. glória", né. Amém. Então é maravilhoso, né, E tipo. sem contar o sentimento de mãe, né, porque Uhum. nós já vamos pular para os 12 anos, né, mas o sentimento de mãe dela de ter perdido Jesus também, né, e toda a perseguição que eles tiveram no nascimento também, né. Sim, Sim. Então ela já pensou assim: "Poxa, já teve uma Mataram perseguição", Jesus. já teve uma perseguição, e aí agora ele some, né, é então verdade. às vezes também esse sentimento também ficou guardado Uhum. com ela, né. E imagina Claro assim, que isso não é biblicamente, né, nós bem estamos assim, colocando um sim. sentimento Conjecturando. é, É. Mas eu realmente, imagina, né, ela ouvindo tudo isso, né, você ouvindo a respeito do seu filho, que você sabe que ele é algo, extraordinário, coisas extraordinárias acontecem, até o seu nascimento. Imagina, assim, o cuidado que talvez ela não tinha com Jesus, né. Sim. Tipo, o pensamento, assim: "Nossa", né, que como criança ainda, Jesus naquele momento dependia dela como mãe, né, Sim. porque ele passou todo o processo, porque por isso que a gente diz, né, Jesus é 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Então, Uhum. ali a divindade de Jesus está, né, 100%, mas ele também foi 100% homem, então ele era uma criança que chorava, uma criança que precisava comer, uma criança Uhum. que Ralava talvez, joelho. ralava normal, uma criança normal, ele fez todo o processo normal como um homem, né, Sim. para justamente demonstrar para nós, como exemplo, ele trilhou o próprio caminho, né, Uhum. mostrando para nós o caminho que nós devemos seguir, né. Então, Uhum. é até interessante, né, quando a gente olha sobre essa questão de Jesus Cristo, né, tudo que ele faz desde o início do seu nascimento até a crucificação, ele tá caminhando e mostrando para nós o que ele está fazendo como homem. Mostrando pra gente que: "Ó, é possível, né, eu estou passando no caminho pra te mostrar este caminho". E é diferente, porque muitas vezes a gente fala assim, a gente quer mostrar o caminho, né. Fala assim: "Ah, ó, o caminho que você deve ir", uma pessoa perdida, né, fulano a pessoa passa você na rua e fala pra você: "Ah, você sabe tal lugar e tal lugar? Ó, você vai ali, vai virar a esquina, tal, tal e tal, tal". E a pessoa ela pode ir por aquele caminho, mas talvez ela se perca, porque ela ouviu as suas orientações, mas não vai ser perfeito.
essa orientação que você deu. Talvez ela chegue no caminho, né? É possível que ela chegue, mas é bem provável que ela também possa se perder, né? Ainda Sim. mais se ela não for tão boa de localização como eu, né? Se alguém me indica o caminho, eu fico tipo, nossa, será que essa Qual rua que tá é a certa? esquerda e direita aqui? A diferença tá justamente quando Jesus, ele vem e mostra o caminho. Ele não Sim. fala, ó, ele não deixa só na palavra, fala assim, ó, você deve, para ser salvo, você deve fazer isso, isso, isso. Ele fala para nós, olha, como eu fiz e faça exatamente igual. Exemplo. Exemplo. Então ele está caminhando o caminho da salvação, para que a gente possa também caminhar esse caminho. É Então igual aquele é versículo que a gente usa, né? Ensina a criança no no caminho. caminho que No deve Então, caminho. andar. exatamente, ele Aham. ensinou no caminho. Ele No caminho. não ensinou o caminho pra gente, né? Ele É, realmente fez o caminho e falou assim, ó, é assim. É porque, exatamente. como diz, é mais fácil falar do que fazer. Jesus veio e mostrou, não, Eu dá pra fiz. fazer também. Exatamente. Uhum. Não é algo que é só falado. Porque tem muita coisa que Jesus não precisaria passar, né? A gente concorda que Jesus, Sim, ele é Deus. Então, ele não não precisava. precisaria passar, mas ele passa para nos mostrar o caminho. Esse é a única resposta, o caminho. É Ele, porque não ele tinha outro caminho. não Sim. tem Só, outro só caminho, esse caminho podia só esse salvar a caminho. humanidade. E o Exatamente. melhor exemplo é você mostrando como que faz, né? Então, pra finalizar ali a parte, Dani, do nascimento de Jesus, então, quem ficou sabendo ali, né? Os primeiros a verem Jesus, quem foi? Quem foram? Os primeiros foram os pastores, né? Como a Uhum, gente já relatou o texto ali. E depois vem os magos, né? os magos. E você relatou ali como que os pastores ficaram sabendo. E como Isso. que os magos ficaram sabendo? Então, os magos, né, provavelmente, eu vou falar de uma forma resumida, né, para não se alongar tanto. Esses, assim, isso eu não tô dizendo biblicamente, tá? Eu tô dizendo de uma forma, como se eu posso dizer assim, histórica, né? E os magos, esses homens que eram conhecidos como magos, provavelmente eram homens que conheciam a astrologia, né? Eu acho que esse é o nome. Tem um outro nome Uhum, que eu falo errado, né? Que seria o estudo dos astros, né? Que uhum. seria As estrelas. estrelas e tudo mais. E eles também conheciam a profecia a respeito de Jesus Cristo, né? Então, isso é uma coisa que a Bíblia não diz, mas ela traz esse relato falando que os magos, eles tinham esse conhecimento. E era por isso que eles eram chamados de magos, né? Que eram homens que eram envolvidos na ciência, né? Podemos dizer assim. E eles veem uma estrela, né? E essa estrela é através dessa estrela que eles identificam, né, a vinda do Messias, né? Então eles seguem essa estrela, como se ela seguisse, assim, de lugar. E uma vez conversando com o irmão Israel Pereira, né, ele me falou algo muito interessante, que eu achei bem, bem interessante, né? Ele citou assim: "Ó, essa estrela provavelmente ela não foi andando, porque a estrela ela fica parada". Eles conheciam exatamente, né, Uhum. eles conheciam a localização de como se localizar. Então, foi algo realmente sobrenatural, uma estrela que brilhou diferente, que não era uma estrela comum, não era estrela qualquer, era uma estrela diferenciada, que aparece e eles começam então, a estudar sobre aquilo e a procurar. Tanto é que eles não sabem exatamente o local onde Jesus está. Eles vão pela estrela, né. Então até quando eles se encontram lá com o rei, ele fala: "É, não, a gente está seguindo", e eles citam da profecia, que é um outro sinal que eles já conheciam e eles Uhum. estavam esperando e talvez estudando, né, então isso é algo que marcou a questão dos magos, né, então dos magos é um pouco diferente, por isso que eles é chamado como magos, né, porque eles tinham esse conhecimento científico, né. Então Uhum. eles foram buscando. O que eu quero trazer, claro, tem essa questão científica, mas a gente não pode tirar o sobrenatural de Deus, né, Com que com certeza. certeza, uma estrela, eu não sei qual for essa estrela que eles viram, talvez eles nunca Viram mais antes. viram Uhum. essa estrela, talvez foi algo muito diferente, porque eles estudavam as estrelas. Então eles, né, chegou ali uma estrela totalmente diferente e eles falam: "Não, essa tem algo diferente, né". Então Sim. não foi que nem os pastores, que teve a visita de um anjo, para eles foi através Uhum. de uma luz, que era a Uhum. estrela. Não, e Jesus se revelando, né. Olha, ele é a luz Uhum. do mundo, né, Sim, mostrando. E é impressionante, né. E eles, assim, já sabiam e estavam sim. esperando. Então E seria você isso. disse que eles levaram os 3. Presente. O Rafinha, né, explicou É. dos 3 presentes. Ele tem algum significado, esses presentes? Então, ele tem, né, como eu falei, não é a Bíblia que traz, mas, a gente pode dizer que o ouro seria ali significando a realeza,
A mirra era como se fosse uma especiaria que eles usavam muito para poder embalsamar corpos, né, então representava o sepultamento, né, morte, Uhum. sepultamento, e o incenso, a sua divindade, né, porque quando você olha lá para o tabernáculo, você vê vários momentos ali de Sim. incenso que seria a adoração. E nós entendemos que a adoração, né, a Bíblia ela sempre vem trazendo que adorar somente a Deus. Deus, né, o único que deve ser adorado. E quando Jesus nasce, ele é o único que recebe adoração, né, então Sim. não há em nenhum tempo quando há episódios de Jesus falando, né, o momento em que as pessoas adoram a ele, ele não recusa essa adoração, ele aceita essa adoração, porque ele é divino, Uhum. né, então seria isso. O incenso representaria essa divindade de Jesus Cristo, né, o ouro, a realeza, que seria aí a Uhum. descendência de Davi, da onde ele veio, a sua semente, né, trazendo as profecias, e a mirra trazendo o significado do que Jesus Uhum. aconteceria com Jesus, no Já futuro, apontando pra morte. apontando para a morte, né. Interessante. E teve mais algum acontecimento depois do nascimento ali? Teve mais algum acontecimento ou não? Ou a gente termina aqui, a questão É, dele bebê, de Jesus Não, bebê? teve muita teve coisa. bastante coisa, na verdade. Teve sim a fuga, né, de de José e Maria com Jesus para o Egito, porque Jesus ele ia ser perseguido, você vê, desde bebê, né. Jesus já ia Uhum. começar a ser perseguido ali pelo rei Herodes, né. Então o anjo vem até José e dá uma advertência divina, fala: "Ó, vai para o Egito, porque estão intentando matar Jesus". Então José, como já tinha vivido tantas experiências, né, até aqui, ele pega Jesus e leva Jesus para o Egito. E para que Jesus é levado para o Egito? Para que as profecias se cumprissem, Cúmplice. realmente, né, que é a profecia que está lá em Oséias, né, Oséias no capítulo 11, no versículo 1, que vai dizer que do Egito, né, Uhum. ele chamou o seu filho, né. Então é do Egito. E Jesus vai ficar lá até Herodes morrer, né, que é quando cessa essa essa passagem, vamos dizer assim, não, a Bíblia ela não vai contar muito sobre a passagem de Jesus pelo Egito. Só vai dizer que ele foi para lá, para que se cumprisse essa profecia e para que, ele fosse salvo da morte ali também, né. A Uhum. E perseguição passou. exatamente. Então do mesmo jeito que o anjo, ele avisou: "Olha, vai para lá, para que eles não matem Jesus". Quando Herodes morre, ele volta para falar com José e fala: "Ó, pode voltar para tua terra, porque aqueles que queriam matar Jesus não estão mais lá", né. Então José ele retorna para sua terra. Só que o que que acontece? Ele vendo ali que tinha alguns descendentes ainda de Herodes, ele fica meio receoso. Uhum. E o que que ele faz? Então ele não vai para Galiléia, ele vai para Nazaré. Para que Uhum. se cumprisse Mais um. mais uma profecia, né, que ele seria chamado de Nazareno. Nazareno. Então, tudo o que aconteceu ali basicamente no início da trajetória de Jesus foi para que se cumprisse realmente as profecias que haviam nas escrituras, né. E essa fala que ele falou, né, que o anjo ele anuncia a José. Agora perceba, José e Maria já estão casados. E agora o anjo ele está anunciando quem? A Maria? Não, ele vai Uhum. para O anjo José. fala com José, Então que é o ele responsável, respeita, né. né, é algo maravilhoso, assim, que tipo, ele vai trazendo também, né, agora ele tá quem tá responsável por isso é É o José. sacerdote, que ele é o Uhum. José, né, Caraca. e aí ele não vai porque quando Maria estava ainda solteira, né, podemos dizer assim, ele falou com Sim. Maria primeiro, depois ele falou com José. Mas agora o anjo fala com José, né, então ele vai Pra se ele comunicar. passar pra. Uhum. Uhum. Porque ele era o responsável, né, o sacerdote. Sim. É o sacerdote do lar, né. Uhum. E Agora é ele. depois desse acontecimento tem mais algum? Ou só vai para os 12 anos? Aí aqui pra frente nós vamos para os 12 anos, né. Para os 12 Para os anos. 12 anos. Mas Que além disso, a Nós gente vamos, decidiu que vamos cortar aqui, né? vamos encerrar aqui para dar um gostinho de quero mais para vocês, né? Senão vai ficar muito longo o podcast. Mas vai ter aí parte 2, parte 3 se for necessário, né? E nós vamos então encerrar aqui a gravação, tá, do podcast. Agradeço muito a participação da Uhum. Dani e do Rafinha aqui,
É Rafael, mas vulgo Rafinha, né? Pra nós aqui no YouTube. Tá? E que Deus venha abençoar vocês, tá? Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui nesse episódio, tá? E que Deus venha abençoar você e até a próxima participação. Também quero agradecer também ao nosso técnico Samuel, está aqui nos dando o apoio, né? Agradeço também a minha esposa Gabriela. E aqui nós vamos encerrar a parte 1 da vida de Cristo e episódio 2 do Tema Livre do TrueCast Podcast. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Obrigado por ter assistido a mais um episódio do TrueCast. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal para receber as notificações de todos os nossos episódios. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Deus abençoe você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32.